A pensão de um homem ou uma mulher que falece deve ser dividida entre família e amante, se amante houver? Essa é uma decisão que será tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, que divide muito as opiniões, está dividindo aqui os nossos ouvintes, e a gente vai conversar agora com o Flávio Tartúcio. O Flávio é professor de Direito Civil e advogado e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família em São Paulo. E também com a Maria Carolina Nomura Santiago. Ela é diretora da Associação de Direito da Família e das Sucessões e, além de ser mestre em Direito Internacional e mestranda em Direito Civil pela PUC. Começando pela Maria, que é contra essa decisão. Doutora, bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Por que a senhora é contra essa possível decisão do STF? Maria ainda não está conosco, então a gente vai conversar começar com o senhor. Flávio, bom dia. A pergunta é a mesma. Por que o senhor acha que essa possível decisão do STF é aceitável? Que as pessoas podem falar, só um minutinho. Oi, Flávio, tá na escuta? Oi, tô sim. Oi, já estamos no ar. Flávio, bom dia para o senhor. Mais uma vez, obrigado pela participação no 90 Minutos. O que o senhor acha dessa discussão e por que o senhor acha que essa possível decisão do STF seria aceitável? Tá com probleminha para escutar a gente, eu acho, Flávio. Não, estou escutando bem. Oi, Flávio, eu queria saber a sua opinião a respeito dessa discussão que chegou ao STF agora. Bom dia a todos, bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes, bom dia, Caio, sou fã do seu trabalho há muito tempo, e esse é um tema que o direito de família já debate há muito tempo, né? E especialmente eu acabo de publicar um texto na revista do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, analisando a jurisprudência até esse momento. E existe uma divergência dos tribunais regionais federais sobre essa questão, notadamente no plano previdenciário. Então, há uma diferenciação sobre paralelismo de casamento e concubinato e paralelismo entre uniões estáveis, quer dizer, são duas hipóteses diferentes. E o que acontece hoje? Nos tribunais regionais federais da primeira, segunda e terceira região, sobre o paralelismo entre casamento e concubinato, esses tribunais não admitem, enquanto que os tribunais regionais federais da quarta e da quinta região admitem. Já o paralelismo entre várias uniões estáveis, há uma unanimidade nos tribunais regionais federais, do ponto de vista do direito previdenciário. Então, essas duas situações devem ser analisadas pela Corte, ou seja, paralelismo entre casamento e concubinato e paralelismo entre várias uniões estáveis. Mas eu gostaria que o senhor explicasse o que é esse paralelismo, para a gente entender. Vamos lá. O primeiro caso é a hipótese de uma pessoa casada e que tem um outro relacionamento paralelo, né, que a legislação trata como concubinato, ou seja, não reconhece direitos no âmbito do direito de família. Na segunda hipótese, por exemplo, de uma pessoa solteira e que tem várias companheiras em cidades diferentes. Esse já é o paralelismo entre uniões estáveis, né? E há um tratamento diferenciado feito pela jurisprudência nos dois casos, né? A minha opinião é que a questão tem que ser resolvida no ponto de vista da boa-fé, aquilo que se chama de união estável putativa. Ou seja, se a companheira não sabe da existência da outra, haverá necessidade de tratamento como união estável, que é o parecer da Procuradoria-Geral da República, né? Mas é um tema complicado, há quem entenda que todos os relacionamentos devem ser reconhecidos como entidades familiares, e há a posição em sentido contrário, que nenhum relacionamento tem que ser reconhecido como entidade familiar. Eu fico, digamos assim, no meio do caminho, uma posição intermediária. É complicada essa questão, né? É muito delicado e varia muito de caso a caso, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. Do tempo de relacionamento que existe entre as duas partes, né? Sim, e mesmo lá no IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é uma entidade com mais de 13 mil associados, nós temos visões diferentes, né? E eu fico nessa visão intermediária, né? O Supremo ele já analisou a questão em 2008, só que eu gosto sempre de dizer que era outro Supremo, né? Era uma outra composição do STF, e naquela época o Supremo entendeu que não seria possível reconhecer o paralelismo, né? Era um caso de um senhor lá no estado da Bahia que tinha 11 filhos com a esposa e 9 filhos com a concubina, né? E no final o ministro Aires Brito foi vencido
e a conclusão foi de que não poderia prevalecer o tratamento como direito de família. Agora, essa decisão pode criar alguns monstros, né? Por exemplo, monstros no sentido de aberrações. Eu estou pensando alto aqui, Flávio. Vamos supor que eu seja um cara casado há muitos anos e seja um cristão devoto, portanto, sigo à risca a determinação da Bíblia de crescei e multiplicai-me. E tenho 20 filhos. Ao mesmo tempo que eu tenho a minha esposa com 20 filhos, eu tenho uma amante. Com essa amante eu não tenho filho algum, mas ela tá lá faz 5 anos comigo. 5 anos, sim. Quando eu morrer, metade da minha grana vai para a amante e a outra metade vai ser dividida entre a minha esposa e esses 20 filhos? Quer dizer, cada filho vai receber ali menos de 40 avos do que eu deixar? Bom, a questão a pergunta agora é do ponto de vista da sucessão, né? Não é mais a questão previdenciária, né? Isso. Do ponto de vista da sucessão na legislação brasileira, a esposa recebe todos os valores do ponto de vista da herança, concorrendo com os filhos. Isso ainda depende do regime de bens que será adotado, né? Então, não é algo tão simples. O Código de 2002 ele é bem confuso nesse tratamento, né? Mas pela legislação, essa é a solução. Se o Supremo abrir o leque para a família paralela, aí a gente vai ter uma mudança realmente na análise desse tema, né? Por isso que esse precedente é muito importante, né? E a gente precisa ver também, Caio, se isso vai ficar restrito... Doutor, deixa eu só esclarecer aqui, o Caio está em outro horário aqui é o Megali, junto com a Ana Paula. Porque certa vez uma entrevistada me chamou de Bengala, em vez de de Megali. Logo na primeira pergunta, eu falei, será que eu corrijo? Será que eu não corrijo? Não corrigi. E passei 10 minutos sendo chamado de Bengala. Então eu preferi corrigir logo. Acontece. Mas acontece, não tem problema. Pode prosseguir. Então a questão relevante é que a gente ainda não sabe qual vai ser a repercussão do ponto de vista do direito sucessório, né? Se essa repercussão é só do ponto de vista do direito previdenciário, ou se também vai atingir, Megali, o direito das sucessões, o direito de família, né? E, em certa medida, nós tivemos já um debate anterior, né, que começou o debate do direito previdenciário e depois se alongou para o direito de família, que foi a questão das uniões homoafetivas, né? E é sempre curioso a gente perceber que essas revoluções que acontecem no direito de família têm ocorrido no âmbito da jurisprudência, né? Bom, vamos ouvir o outro lado então. A Maria Carolina Nomura Santiago é diretora da Associação de Direito da Família e das Sucessões e também é mestre em Direito Internacional e mestranda em Direito Civil pela PUC. Doutora, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Como é que a senhora vê essa questão? Bom dia a todos, Megali, Ana Paula, bom Oi. dia, doutor Sartucci, é um prazer estar com vocês falando hoje. E está acontecendo agora, né, inclusive, a sustentação oral da presidente, da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, lá no Supremo, falando justamente disso, né? E a DEFAS defende que é ilegal a concessão de direito previdenciário para os amantes. Eu entendo que o doutor Sartucci estava falando anteriormente sobre a boa-fé, da importância se a amante sabia ou não, se a pessoa era casada e que isso deve ser levado em conta ou não. Só que o que a DEFAS defende é que, enfim, o amante não tem direito previdenciário. Primeiro, porque se trata de uma relação que é ilegal. Ela fere o princípio da fidelidade no casamento ou da lealdade quando a gente fala de união estável, porque o que rege hoje no Brasil é o princípio da monogamia. Então, por isso, por ser uma relação ilegal, o amante ele não tem direito previdenciário. Em segundo lugar, é uma relação jurídica da Previdência, ela tem uma ordem pública, né? Então, você tem já os dependentes da Previdência, que são o cônjuge, companheiro, filhos enteados, menores de 21 anos, você tem todo um rol taxativo de quem são os dependentes. Então, dependendo do que for o julgamento hoje, vai ter que, como o professor Tartucci estava falando anteriormente, vai ser uma verdadeira revolução, porque você vai mudar não só o direito previdenciário, como também o que é considerado família, né? Eu entendo que o IBDFAM tem uma bandeira muito importante também de reconhecimento de todas as formas de família. A ADEFAS também reconhece várias formas de família, mas o reconhecimento de uniões paralelas, isso a ADEFAS não defende, isso é uma bandeira
combativa da ADEFAS, porque ela entende, né, a associação e todos os seus membros, que a monogamia é um princípio e que essas relações paralelas, elas não fazem bem à família propriamente dita, né? Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça proibiu o registro de uniões poliafetivas ou poligâmicas. Então, assim, o Brasil, ele tem essa... nós somos conservadores, né? E nesse sentido de o que é família, como reconhecê-la. E a união estável, ela foi um processo histórico de reconhecimento, muito bem, ela é reconhecida como família, só que relações paralelas, que é o pano de fundo do julgamento do STF hoje, a ADEFAS não reconhece por esses motivos que a gente citou anteriormente. Maria Carolina, como que a lei reconhece, ou de alguma maneira reconhece, casais que não assinam a união estável, não se casam no civil, mas permanecem juntos por décadas, por exemplo, que ainda é uma coisa bastante comum nesse caso? Não, é união estável. Já entra como união estável a partir de quantos anos, morando debaixo do mesmo teto? Hoje a lei, ela não determina os requisitos para ocorrer uma união estável, né? A gente já tem até julgamentos que reconhecem união estável de pessoas que moram em casas separadas. Então, a grande dificuldade da união estável hoje é o reconhecimento do seu início. Porque quando teve um julgamento anterior para reconhecer se o companheiro ou a companheira eram herdeiros necessários, teve também esse debate, né? E uma das grandes questões era quando iniciou a união estável. Então, você não tem isso no papel como você tem no casamento. No casamento, você casou, dia tal, você tem uma certidão que determina isso. Na união estável, ela se faz no plano dos fatos, né? Então, desde quando era namoro e virou união estável, quando é que aconteceu esse break, né? Quando você era o solteiro e virou companheiro, quando aconteceu? Então, essa é a grande dificuldade hoje. A gente não tem uma lei que determina um tempo mínimo e você não tem também requisitos para que seja companheiro ou companheira. Em casos, por exemplo, em que há uma relação mais antiga, há o caso da amante que, por exemplo, tem filhos. Até nesse caso, você enxerga que não deveria haver um direito à pensão também, até no caso de ter uma criança que recebia dinheiro do amante enquanto ele estava vivo? Não, aí você tem que separar, né? Você tem os filhos, eles são todos reconhecidos pela lei, independentemente de se era um relacionamento de casamento ou se é um relacionamento extraconjugal. Os filhos, eles têm a proteção constitucional. Agora, essa mulher, como o doutor Tartucci estava contando anteriormente, foi um caso emblemático, porque inclusive o nome das partes foi curioso, né? A mulher chamava Joana da Paixão e ele chamava Valdemar do Amor Divino. E foi esse caso que o doutor Tartucci estava contando anteriormente, que ele tinha 11 filhos com a esposa e 9 filhos com enfim, que era a companheira. No plano dos fatos, ela era companheira, né? Não tem como a gente negar que não era, só que à luz do Supremo, que julgou de um modo positivista, digamos assim, de um modo com a letra fria da lei, não reconheceu justamente porque não está previsto na lei. Então, o Supremo, como o professor estava falando anteriormente, era um outro Supremo que julgou de um modo mais positivista, levando em conta o que era a lei naquela época, que, na minha opinião, continua sendo a lei hoje. Eu não vejo que o Código Civil tenha sido revogado no que diz respeito à fidelidade, aos deveres do casamento e questão de lealdade também na união estável. Eu não vejo que houve mudança legal no sentido de legislativa mesmo, propriamente dita, né? Então, na opinião da ADEFAS, a união estável ou o casamento, o que vale é o que é cada um. Então, se você tem uma união estável, vale a sua companheira hoje. Se você tem uma outra mulher com quem você se relaciona, um outro homem com quem você se relaciona, este outro relacionamento é um relacionamento paralelo, portanto, não gera efeitos jurídicos. Tá? E você tem efeitos morais, enfim, aí é a questão privada de cada um, mas efeitos jurídicos, essa segunda relação não teria. A única relação que geraria efeitos jurídicos são as relações estabelecidas. Então, seja união estável, seja casamento, mais uma relação monogâmica. Deixa eu pegar esse gancho então, doutora. Flávio, é interessante, né? A doutora apontou aí que há um contrato, que há um Código Civil a ser respeitado.
Eu, sinceramente, não sabia. Eu assinei meu contrato de casamento igual eu assino os contratos da internet, sem ler. Então, para mim, eu imaginava que era uma obrigação perante a Deus e não perante ao Estado. E se alguém arruma um amante, de fato, o contrato foi desrespeitado. Em tese, ele poderia ser invalidado. E aí, como é que fica essa questão? Bom, de novo, eu acho que a gente tem que fazer primeiro uma diferenciação que eu acredito será feita em paralelismo de casamento com o concubinato e várias uniões estáveis ao mesmo tempo. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar. Apesar da nossa lei taxativamente, talvez, vedar esse relacionamento em um dispositivo do Código, um dos princípios que o Código Civil adotou, e aliás, talvez seja o princípio em mais prestígio hoje no direito privado, é o princípio da boa-fé, né? Então, como é que eu vou ora o paralelismo, especialmente de uma união estável, né? E é interessante até citar aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre alimentos de um senhor que tinha uma esposa e tinha uma amante, e que durante toda a vida sustentou essa amante. E num determinado momento, quando ela atingiu uma idade avançada, ele se negou a continuar a pagar alimentos. Então, com base na boa-fé, e o argumento utilizado à época, né, e data recente, não foi nem a questão relativa a mais de um vínculo familiar, o STJ entendeu que seria necessário continuar arcando com esses alimentos, porque gerou expectativas nessa mulher. Então, eu acho que essa seria até uma solução intermediária, a questão ser resolvida pela boa-fé, pela eticidade, que é um princípio inerente ao direito privado e ao Código de 2002, né? E é preciso fazer a diferenciação entre essas duas hipóteses, paralelismo, casamento e um concubinato e várias uniões estáveis ao mesmo tempo. É isso. Doutor Flávio, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Um abraço para o senhor. Obrigado, Luiz Megali. Um abraço a todos, uma honra. Flávio Tartucci, professor de Direito Civil. Conversamos também com a doutora Maria Carolina Nomura Santiago. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação, por mais uma participação aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada a vocês. Bom dia.